motor da sua moto não é a prova de balas. Mesmo os motores mais resistentes revidam se você os tratar como sucata. A maioria dos motores não quebra por uma grande falha, mas sim por maus hábitos que vão se acumulando. Coisas que você ignora agora acabam virando uma reconstrução cara depois. Desde manutenção relaxada até erros evitáveis, esses hábitos vão desgastando seu motor aos poucos e aumentando as contas de conserto. Aqui estão 12 hábitos horríveis que destroem o motor da sua moto e o seu bolso. Vamos começar pelo mau hábito de ignorar as verificações de folga das válvulas. Se você é do tipo que acha que folga de válvulas é uma lenda de mecânico, parabéns, você está preparando seu motor para uma morte lenta e cara. Motores de motocicleta são máquinas de alta rotação e alta compressão, e o trem de válvulas é projetado com precisão para operar dentro de tolerâncias microscópicas. Quando você pula as verificações programadas de folga das válvulas, essas folgas inevitavelmente se fecham à medida que as válvulas e os assentos se desgastam. Isso acontece especialmente em motos modernas, que esquentam mais e giram mais alto do que nunca. Quando as folgas se fecham, você começa a perder compressão. As partidas a frio ficam mais difíceis, a marcha lenta fica irregular e você pode notar uma perda de potência. O verdadeiro problema não é o incômodo, mas sim que as válvulas apertadas não têm tempo de esfriar nos seus assentos, então elas superaquecem e começam a queimar. Quando uma válvula queima ou empena, você vai ter que encarar uma retífica do cabeçote, ou até mesmo trocar o cabeçote inteiro. Seu bolso não vai te perdoar por isso. Mas espere, fica ainda pior. Válvulas queimadas podem fazer com que pedaços se soltem e fiquem batendo dentro da câmara de combustão, destruindo pistões, anéis e até mesmo o cilindro. Isso basicamente significa que você está arriscando tanto um funcionamento irregular quanto uma falha catastrófica do motor. Ignorar a verificação das folgas das válvulas faz você perder potência, confiabilidade e destrói as partes mais caras e trabalhosas do seu motor. Verificar e ajustar as folgas é trabalhoso e às vezes caro, mas não é nada comparado ao custo de uma cabeça de motor arruinada ou de uma troca completa do motor. Se você quer continuar pilotando e não só pagando contas, ignore isso por sua conta e risco. Coloque isso na categoria de sobrevivência do motor e não de manutenção opcional. O próximo hábito horrível é usar óleo barato ou incorreto. Tratar o óleo da sua moto como algo sem importância é a receita para transformar um motor em perfeito estado em um projeto de ferro velho. Motos funcionam com óleo que atende a padrões muito específicos, e isso faz com que usar óleo barato ou do grau errado seja pior do que apenas subótimo. É um caminho direto para o desgaste prematuro do motor, problemas na embreagem e falhas relacionadas ao calor. Os motores de motos modernas geram muito mais calor por polegada cúbica do que motores de carros, e muitas motos usam um sistema de embreagem úmida, que exige óleo com modificadores de fricção específicos. Colocar óleo genérico de prateleira no seu motor significa que você está apostando com a lubrificação. Aquela oferta que você achou que conseguiu na loja de autopeças não é formulada para suportar as forças de cisalhamento em altas rotações, nem o engate de embreagem que sua moto precisa. Esse óleo se degrada mais rápido, perde viscosidade e deixa superfícies críticas expostas quando você o utiliza. À medida que o óleo se deteriora, você fica com contato metal com metal e pode esperar ver desgaste acelerado do comando e dos mancais, pistões riscados e, se tiver azar, pedaços de material da embreagem circulando pelos dutos de óleo. O óleo errado também pode fazer com que a embreagem úmida deslize, vitrificando os discos e levando a reparos caros e, às vezes, até a uma pane na estrada. Não se engane achando que todo óleo é basicamente igual. Os engenheiros de motocicletas especificam pesos e classificações particulares por um motivo. Se você ignora isso, está apenas sabotando sua própria máquina. Faz sentido gastar alguns reais a mais e comprar o óleo certo todas as vezes. Economize alguns reais no começo e você vai pagar 10 vezes mais em consertos e tempo parado. Outro mau hábito para ficar de olho é rodar com combustível velho. Combustível velho é veneno para o motor, para falar de forma direta. Deixar o combustível parado no tanque ou nos carburadores por semanas ou meses é como assinar um contrato para marcha lenta e regular, dificuldade na partida, falhas e uma conta de reparo que você não planejou. A gasolina moderna não foi feita para durar. Ela está cheia de aditivos e etanol que começam a se degradar em apenas 30 dias. À medida que envelhece, os compostos voláteis evaporam, deixando para trás um resíduo parecido com verniz que entope injetores, giclês do carburador e linhas de combustível.
Se você usa uma moto carburada, combustível velho vai entupir os giclês e as válvulas de boia, forçando você a desmontar tudo e fazer uma limpeza ultrassônica completa. Em uma máquina com injeção eletrônica, você deve esperar que os injetores fiquem pegajosos, levando a uma alimentação irregular e hesitação persistente do motor. De qualquer forma, você terá desempenho degradado, desperdício de combustível e possível corrosão interna se o etanol carregado de umidade se separar e ficar parado no tanque. Dificuldade para dar partida é o menor dos seus problemas. Combustível velho pode deixar a mistura mais pobre, fazendo o motor trabalhar mais quente e menos eficiente e, em casos extremos, danificar pistões ou válvulas. No pior dos cenários, sua moto simplesmente se recusaria a ligar. Você pode evitar tudo isso usando um estabilizador de combustível se for guardar a moto, esvaziando o tanque por longos períodos ou simplesmente andando mais com ela. Não é complicado, mas ignorar isso vai acabar destruindo seu sistema de combustível e, eventualmente, seu motor. Negligência barata aqui se traduz diretamente em reparos caros no futuro. Use combustível fresco ou prepare-se para virar melhor amigo do seu mecânico. Negligenciar a manutenção das velas de ignição é o próximo item da lista. As velas de ignição são o fósforo que acende o fogo, então se você as negligenciar, o batimento do motor passa de forte para engasgado. Ignorar a inspeção ou substituição das velas significa correr o risco de combustão incompleta, eletrodos encharcados e, a longo prazo, sérios problemas no motor. Quando as velas se desgastam, o vão aumenta e a faísca enfraquece. Isso leva a falhas de ignição, marcha lenta e irregular, resposta lenta do acelerador e piora no consumo de combustível. Em motores de alto desempenho ou de alta rotação, uma vela ruim pode gerar combustível não queimado suficiente para remover o óleo das paredes dos cilindros, aumentando o desgaste interno. Se o eletrodo ficar coberto de carbono, óleo ou resíduos de combustível de má qualidade, ele perde totalmente a capacidade de gerar faísca. O motor funcionaria de forma irregular, as temperaturas dos cilindros se tornariam instáveis e o sistema de escape teria que trabalhar em excesso para limpar a bagunça. Se isso persistir por muito tempo, você acabará sobrecarregando outros componentes de ignição, como bobinas, cabos e a central CDI ECU, ao forçá-los a compensar a faísca fraca ou ausente. Em motos mais antigas, velas encharcadas podem te deixar parado na estrada, e nas mais novas, falhas de ignição persistentes podem acionar a luz de verificação do motor e forçar a ECU a entrar em modo de emergência, matando completamente o desempenho. Se você está pensando, é só uma vela? Lembre-se de que um cilindro morto coloca cargas desiguais no virabrequim e nas bielas, o que acelera o desgaste do motor. Eventualmente, esse esforço extra pode causar uma falha mecânica completa. Verificar e trocar as velas não é difícil nem caro, e pular essa manutenção é um erro de principiante que pode destruir seu motor e acabar com seu dinheiro. Não deixe a preguiça consumir seu dinheiro. Inspecione-as regularmente, troque-as conforme especificado e evite uma série de problemas. Também tente não superaquecer o motor. O superaquecimento é uma sentença de morte para o motor de uma motocicleta. E não importa se é causado por baixo nível de líquido de arrefecimento, radiadores entupidos, ventoinhas quebradas ou pura estupidez do piloto. Diferente dos carros, os motores de motocicleta são expostos, refrigerados a ar ou, no máximo, a água, e são muito menos tolerantes ao abuso térmico. Se você deixar o marcador de temperatura subir demais com frequência, vai perceber o quão rápido um motor à prova de balas pode se tornar frágil. Para os frágeis, é isso que acontece. À medida que as temperaturas sobem, o óleo se degrada e perde suas propriedades lubrificantes. Os mancais começam a sofrer e os anéis do pistão perdem a vedação, causando blow-by e uma queda rápida de potência. Componentes de alumínio, como cabeçotes e pistões, se expandem mais do que deveriam e correm o risco de empenar ou até mesmo rachar. No pior dos cenários, você pode ter uma junta do cabeçote queimada, cabeçote empenado ou até o travamento do pistão. Nenhum desses problemas é barato, mas todos são evitáveis. Vamos encarar, o clima só pode ser um fator até certo ponto. Sua má manutenção e maus hábitos terão um impacto maior na moto do que o clima. Andar com radiadores entupidos, ignorar o nível do líquido de arrefecimento ou ficar acelerando no trânsito da cidade até o limite não é motivo de orgulho. Muitas motos também dependem do fluxo de ar para resfriamento, então ficar parado por muito tempo ou se arrastando no trânsito pode superaquecer o motor ainda mais rápido. Depois que você ferve o líquido de arrefecimento ou deixa ele acabar, o próximo destino é a oficina. Ignorar os avisos de superaquecimento, achando que vai esfriar sozinho depois, é negar a realidade ao máximo. Se você notar picos de temperatura, encontre a causa imediatamente.
Troque o líquido de arrefecimento, verifique o ventilador, limpe o radiador e não ande até resolver o problema. Um superaquecimento grave pode reduzir anos da vida útil do seu motor. Fique atento, pelo bem do seu motor. O uso inadequado da embreagem é outro mau hábito para ficar de olho. Abusar da embreagem é um caminho direto para danificar o motor e o câmbio. Segurar a embreagem pela metade, andar com a mão na embreagem, como dizem os descolados, ficar dosando em cada parada ou deslizando desnecessariamente ao subir uma ladeira pode parecer inofensivo, mas transforma seus discos de embreagem em um caos fumegante e envidraçado de fricção. Se você gosta de ver seu dinheiro escapando da carteira a cada quilômetro, fique à vontade. As embreagens de motocicleta são feitas para aguentar arrancadas fortes e pilotagem agressiva, mas dentro do bom senso. Elas não foram projetadas para serem usadas como muleta para falta de controle do acelerador ou para rastejar constantemente em baixa velocidade. Toda vez que você arrasta a embreagem desnecessariamente, gera calor em excesso. Os discos de fricção vitrificam, perdem aderência e começam a patinar sob carga, e eventualmente o desgaste se torna irreversível. Os discos afinam, as molas enfraquecem e você fica com uma embreagem que não engata completamente. E se você der azar, geralmente bem na hora que mais precisa, o problema não para só na embreagem. Detritos da embreagem circulam pelo óleo, especialmente em motos com embreagem úmida, contaminando tudo o que tocam. Partículas minúsculas são bombeadas através de rolamentos, engrenagens e, às vezes, até mesmo para dentro da própria bomba de óleo. Com o tempo, isso significa aumento do desgaste em todo o motor e transmissão. Maus hábitos como segurar a embreagem no semáforo, ficar acionando-a constantemente no trânsito lento ou usá-la como substituto para a redução correta de marchas, aceleram ainda mais o desgaste. Quando sua embreagem finalmente falhar, você estará diante de um reparo trabalhoso, especialmente em motos, onde é preciso remover o motor para ter acesso. Pare de tratar sua embreagem como uma bolinha anti-estresse. Aprenda a controlar corretamente o acelerador e as marchas. E se não conseguir largar o hábito, prepare-se para gastar muito dinheiro. Trocar a embreagem não é barato, e os danos colaterais ao motor geralmente aumentam rapidamente. Negligenciar a manutenção do sistema de combustível é outro problema. Seu motor não funciona com lixo e boas vibrações, então por que você trata o sistema de combustível como algo sem importância? Seja sua moto carburada ou com injeção eletrônica, o sistema de alimentação de combustível é a artéria da combustão. Se você entupir, ignorar ou deixar apodrecer, vai sufocar o motor até ele engasgar, falhar ou morrer de forma gloriosa. Em motos carburadas, deixar de limpar os jatos, boias e cubas favorece o acúmulo de verniz de combustível, sedimentos e agulhas presas que prejudicam o desempenho. Você terá uma mistura pobre, marcha lenta e irregular, atraso na resposta do acelerador e pesadelos para dar partida a frio. Em motos com injeção eletrônica, a negligência aparece em bicos injetores entupidos e uma curva de entrega de combustível irregular. A pressão do combustível cai, a atomização é prejudicada e a combustão se torna ineficiente, tirando sua potência e causando danos a longo prazo. E, novamente, pode piorar. A contaminação por água, muitas vezes proveniente de combustível com etanol, corrói os componentes internos. A ferrugem no tanque leva a detritos nas linhas. Bombas de combustível se desgastam por funcionarem a seco ou por enfrentarem obstruções, e os filtros entopem, forçando a bomba a trabalhar em excesso e reduzindo sua vida útil. Quando a bomba para, acabou para você. Sem pressão de combustível, sem combustão, sem passeio. Um sistema de combustível negligenciado bagunça o equilíbrio do seu motor. Misturas pobres funcionam quentes e podem queimar válvulas ou derreter pistões sob abuso contínuo, enquanto misturas ricas encharcam as velas e carregam o escapamento com combustível não queimado, arriscando danos ao catalisador ou ao interior do escapamento. Este é o seu lembrete de que a manutenção rotineira do sistema de combustível não é opcional. Use limpador de injetores periodicamente. Limpe os carburadores anualmente se a moto ficar parada. Troque o filtro de combustível quando o manual indicar, ou antes, se você usar combustível de má qualidade. Ignorar o sistema significa transformar seu motor em uma responsabilidade ofegante e você não pode esperar desempenho máximo se estiver alimentando-o por um canudo entupido. Além disso, tente não sobrecarregar os acessórios elétricos. O sistema elétrico da sua motocicleta não é uma fonte de energia inesgotável. Ele foi projetado com um orçamento de energia rigoroso e sobrecarregá-lo com luzes extras, portas USB, roupas aquecidas, buzinas paralelas ou qualquer outra coisa que você ache que melhora a sua pilotagem é uma maneira garantida de queimar o estator, matar a bateria e comprometer o sistema de carga. A maioria das motos tem um sistema de carga cuja potência mal cobre o essencial, que geralmente inclui ignição, bomba de combustível, ECU e luzes. Quando você adiciona um monte de acessórios sem verificar a margem de amperagem disponível, começa a consumir mais energia do que o estator pode repor.
Isso força a bateria a suprir a diferença e, eventualmente, ela descarrega mais rápido do que carrega, deixando você na mão com o sistema morto. Quando o stator está constantemente trabalhando, além de sua capacidade, ele superaquece. O isolamento se deteriora e, em pouco tempo, as bobinas começam a entrar em curto internamente. Se você queimar o stator, não será possível carregar a bateria. Substituí-lo não é barato e pode significar que você terá que remover a tampa do motor, dependendo da moto que você usa. E não vamos esquecer do regulador retificador. Quando enfrenta variações excessivas de carga ou calor de estatores sobrecarregados, ele também falha. Isso geralmente resulta em voltagem inconsistente, picos e quedas que fritam sensores, queimam fusíveis e matam sua ECU. Se você tiver um acessório a mais, pode acabar lidando com uma cascata de falhas elétricas. Existe um motivo pelo qual as motos de fábrica vêm com tomadas de acessórios limitadas. Eles partem que você não transformará a moto em discoteca. Calcule a capacidade de geração da moto, considere uma margem de reserva e use um bloco de fusíveis ou relé. Improvisar com fiação adaptada ou acessórios instalados de qualquer jeito é como as motos pegam fogo. Você deve respeitar os limites do sistema de carregamento da sua moto. Fazer o contrário leva ao dano para o núcleo dos sistemas do motor. Usar o tipo errado de combustível também é sempre uma péssima escolha. A maioria dos motores de moto é projetada com uma taxa de compressão e um tempo de ignição específicos em mente. Abastecer o motor com combustível de octanagem inadequada é praticamente um ataque à câmara de combustão. Se você usar gasolina de octanagem inferior à recomendada, estará convidando batidas de motor, perda de potência, superaquecimento e danos internos a longo prazo. A classificação de octanagem está mais relacionada à resistência à detonação do que ao desempenho. Motores de alto desempenho, com tolerâncias mais apertadas e taxas de compressão mais altas, precisam de octanagem maior para evitar ignição prematura. Se você colocar gasolina 87 quando o manual pede 91, a mistura ar-combustível pode se inflamar antes do pistão atingir o ponto morto superior. É isso que chamamos de detonação, uma explosão descontrolada em vez de uma queima suave. Você nem sempre vai ouvir, mas o seu motor vai sentir. A batida golpeia a cabeça do pistão, faz as bielas tremerem e martela os mancais, e com o tempo, causa microfraturas, corrói as bordas do pistão e sobrecarrega o virabrequim. Você pode não perceber o dano imediatamente, mas ele se acumula até que o motor perca compressão, potência e eficiência. Um dia ele simplesmente para de funcionar. As ECUs modernas vão tentar compensar, atrasando o ponto de ignição e ajustando a entrega de combustível, mas isso prejudica a resposta do acelerador e a potência. Então, além de danificar o motor, você também está sabotando seu desempenho e economia de combustível. Usar gasolina premium quando não é necessário também não ajuda, porque você só está desperdiçando dinheiro, mas economizar no octanagem para poupar alguns trocados contribui para uma falsa economia. É como dar ao seu motor uma dieta de combustível ruim e esperar que ele continue saudável. Consulte o manual do proprietário e use o combustível recomendado, nem menos, nem mais. Se você economizar no posto, não fique surpreso quando seu motor começar a soar como se estivesse cuspindo metal. Tente também não ignorar barulhos do motor. Os motores falam, e felizmente, no caso das motos, eles não sussurram. Eles rugem, mas às vezes também gritam ou gemem. Basicamente, eles se fazem ouvir quando algo está errado. Se você ignorar sons de tic-tac, batidas, chocalhos, rangidos ou zumbidos vindos da sua motocicleta, está fazendo o equivalente mecânico a ignorar dores no peito só porque se sente bem de resto. Sua moto provavelmente acabaria em um reboque e com um orçamento de conserto de fazer chorar. Todo som anormal conta uma história. Por exemplo, um tic-tac agudo pode ser causado por válvulas soltas ou um tensionador da corrente de comando prestes a falhar. Uma batida profunda pode significar bronzinas de biela gastas ou batida de pistão, e rangidos podem ser problemas na transmissão ou na embreagem. Zumbidos, por outro lado, acontecem durante a aceleração e podem indicar engrenagens ou rolamentos do eixo com defeito. E nenhum desses problemas é barato ou rápido de resolver. Mas aqui está o problema. Quanto mais tempo você deixa passar, mais destrutivo se torna. O que começa como uma junta de $20 ou um parafuso solto pode evoluir para um cabeçote empenado, comando de válvulas danificado ou um virabrequim travado. Uma vez que limalhas metálicas entram no seu óleo, elas são bombeadas pelo motor e transformam o sistema de lubrificação em uma máquina de jateamento. As palavras "provavelmente não é nada" já levaram mais motociclistas à falência do que multas por excesso de velocidade. Confie nos seus ouvidos. Se o barulho for novo, persistente ou estiver piorando, pare de pilotar e faça o diagnóstico. Mesmo que você não saiba a origem, uma inspeção rápida ou uma checagem com um mecânico pode te salvar de gastar milhares no futuro. Não pule as inspeções regulares sob nenhuma circunstância.
Manutenção não é só trocar óleo e lubrificar a corrente. As inspeções regulares são sua primeira linha de defesa contra falhas catastróficas. Quando você as ignora, está permitindo que ande às cegas até que algo quebre, vaze, raspe ou exploda. Uma checagem básica pode identificar problemas antes que eles se transformem em desastres que destroem sua carteira. Negligencie isso com frequência e você estará apostando toda vez que ligar a moto. Verifique frequentemente os níveis do líquido de arrefecimento, a condição do óleo, a clareza do fluido de freio, a pressão dos pneus, a folga dos cabos e o aperto dos parafusos. Embora essas não sejam análises profundas que revelem todos os problemas da moto, são verificações superficiais que ainda assim mostram muita coisa. Uma mangueira de vácuo rachada, uma porca do eixo solta ou uma junta vazando podem não destruir seu motor hoje, mas com certeza vão iniciar uma reação em cadeia que termina em destruição de metal contra metal. Pegue, por exemplo, um retentor de bengala vazando. Ignore isso e ele vai contaminar as pastilhas do freio dianteiro, comprometendo sua capacidade de frenagem. Já um cabo do acelerador desfiado, por outro lado, pode significar que sua próxima parada será um acelerador travado a 145 km/h. Cada detalhe perdido é um ponto potencial de falha, e a maioria deles é estupidamente fácil de identificar. Isso, claro, se você se der ao trabalho de olhar. Isso também se aplica, por tabela, aos componentes internos do seu motor. Uma mangueira rachada deixa entrar ar e causa misturas pobres. Um visor de óleo sujo ou perda de óleo sem explicação podem ser sinais iniciais de uma junta do cabeçote falhando ou anéis desgastados. Fita isolante em um fio de sensor não é um reparo simples, mas sim uma bomba relógio. Dê uma volta ao redor. Aprenda os intervalos de manutenção do seu veículo. Na verdade, leia o manual do proprietário. As inspeções não demoram, mas o dano de ignorá-las dura para sempre. Quando o seu motor explodir e você ficar com um monte de alumínio triturado, não se esqueça de que o problema não aconteceu de repente. Foi porque você simplesmente não olhou quando ele te avisou. Isso não quer dizer que sua moto não vai se desgastar com o tempo. Tudo o que está sendo dito é que você pode prolongar muito a vida da sua moto quando faz a coisa certa. Práticas inadequadas de armazenamento também sempre prejudicarão sua moto. Estacionar sua moto e simplesmente deixá-la durante a estação não é armazenamento, é abandono. O armazenamento inadequado destrói silenciosamente seus motores por meio de negligência, corrosão e deterioração do sistema de combustível. Se você deixar sua motocicleta parada por meses, sem fazer os reparos adequados, vai voltar para uma máquina lenta, corroída ou morta. Primeiro, o combustível. Quando deixado no tanque ou nos carburadores, ele se decompõe e forma verniz. Isso entope os jatos, bloqueia os injetores e transforma seu motor em uma bagunça que não liga. Em motos com injeção eletrônica, pode até danificar a bomba. A gasolina com etanol também absorve umidade, como mencionamos antes, o que pode causar ferrugem no tanque e água no sistema de combustível, e seu motor não perdoaria nenhum dos dois a longo prazo. Agora, o óleo. O óleo usado contém subprodutos ácidos e contaminantes da combustão. Se você deixá-lo parado no cárter, esses produtos químicos terão tempo para corroer os mancais e as superfícies internas. O mesmo vale para o líquido de arrefecimento. Se você deixar o líquido de arrefecimento velho e ácido no motor durante todo o inverno, não deve se surpreender se os retentores da bomba d'água começarem a vazar na primavera. Agora, a bateria. Se você não a conectou a um carregador, ela provavelmente está descarregada. Pior ainda, uma bateria profundamente descarregada pode sofrer sulfatação, danificando-a permanentemente ou forçando o sistema de carga a compensar demais e queimar o estator. E não vamos esquecer da condensação. Motores que ficam parados em ambientes frios e úmidos acumulam umidade interna, especialmente se a caixa de ar ou o escapamento estiverem abertos. Isso leva à corrosão nas paredes dos cilindros, nas válvulas e no cárter. Uma única temporada de armazenamento descuidado pode reduzir anos da vida útil do seu motor. Quando for guardar sua moto, faça do jeito certo. Use estabilizador de combustível, óleo limpo, tanque cheio, mantenedor de bateria e entradas de ar vedadas. Qualquer coisa menos que isso é negligência mecânica. Você não deixaria seu cachorro do lado de fora o inverno todo sem comida. Por favor, não faça isso com o seu motor. Se você pilota, possui ou até mesmo pensa em motocicletas com frequência, faça um favor a si mesmo e aperte o botão de inscrever-se. Nós explicamos o que realmente mantém sua moto funcionando e seu dinheiro onde ele deve estar.